Olá, pessoal! Meu nome é Cristiane, eu sou monitora da disciplina de Audiologia 1 e hoje a gente vai falar um pouco sobre a logogeometria. A gente vai ver então os conceitos, no caso, o objetivo dos testes, quais testes a gente tem, como a gente vai fazer, o mascaramento em cada um deles e alguns casos clínicos. Muito bem, então, para a gente começar, a gente precisa saber o que é a logogeometria. Então, a logogeometria, são os testes de fala. Ela pode também ser conhecida como audiometria vocal ou audiometria de fala. Ela vai ter a função de mensurar a habilidade do indivíduo de detectar e reconhecer os sons da fala, que vai englobar tanto as medidas de sensibilidade como de acuidade auditiva. Então, os testes de fala são para a gente mensurar o reconhecimento e detecção dos sons da fala. Muito bem. Quais são os objetivos da logoaudiometria? Então, a gente vai precisar, na logo, a gente vai confirmar os limiares auditivos tonais, vai mensurar a capacidade de detecção e reconhecimento de fala, vai auxiliar num diagnóstico etiológico de cada lesão. Então, por exemplo, uma lesão coclear, uma retrococlear, a gente vai ter, dependendo do nosso resultado de PRF, a gente vai ter noção de qual lesão pode ser. Então, isso que vai nos auxiliar. Também ela vai auxiliar na adaptação de próteses auditivas, então. Muito bem. A gente tem 3 testes, então, na logoaudiometria. A gente tem o LRF, que é o limiar de reconhecimento de fala. Temos o IPRF, que é o índice percentual de reconhecimento de fala. E o LDV, que é o limiar de detecção de voz. Então, cada um desses tem um objetivo. Então, o objetivo do LRF é confirmar os limiares audiométricos. Então, o meu LRF ele sempre tem que bater com a média TRI. Então, ele tem que sempre ser compatível com a média TRI. O que significa ser compatível? Ele tem que dar 10 limiares abaixo ou 10 acima da média tritonal. O IPRF, então, ele tem a finalidade de identificar a capacidade do indivíduo e reconhecer fonemas. Então, é isso que a gente vai precisar do reconhecimento dos fonemas no IPRF. E o LDV, ele vai ser usado quando não for possível realizar o LRF para confirmar os limiares também. Muito bem, então, como que a gente vai fazer cada um desses testes? No geral, eles têm, cada teste tem características específicas, tem a sua forma de realização, que a gente já vai ver. Mas, no geral, a gente tem que eliminar a pista visual, que é a leitura orofacial. Então, quando a gente está fazendo os testes de fala, agora em pandemia, né, a situação pandêmica, a gente está sempre de máscara, mas quando não estiver usando máscara, utilizar alguma coisa que consiga esconder a boca para que o paciente não faça leitura facial. Então, a gente tem que pensar que ele está ouvindo aquilo, não que ele está fazendo leitura orofacial. Então, a gente tem que avaliar as orelhas separadamente, cuidar sempre o Wurmmeter. Então, o Wurmmeter é onde a gente cuida qual é a intensidade da nossa fala, que o paciente está nos ouvindo. Então, a gente vai colocar uma intensidade padrão, uma intensidade em cada teste, e a gente tem que cuidar para que o Wurmmeter não passe do limite. A gente vai pronunciar as palavras em velocidade e ritmo adequados e vai emitir de forma clara e intensidade habitual. Justamente por isso, para a gente não estourar o Wurmmeter. Muito bem, então. Agora a gente vai ver especificamente cada um dos testes. Então, a gente vai começar pelo LRF, que é o limiar de reconhecimento de fala. Então, ele vai procurar a menor intensidade que o indivíduo vai reconhecer 50% dos estímulos de fala. A gente vai usar uma técnica que se chama descendente, ascendente, descendente, com palavras de sílabas ou trissílabas. Geralmente a gente usa trissílabas, tá? A gente vai usar uma intensidade inicial de 30 dB acima da média TRI, e o resultado esperado ele tem que ser igual à média TRI, 10 dB acima ou 10 dB abaixo, como eu comentei antes. Então, a média TRI a gente vai fazer uma média das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. O LRF,
a gente vai dar a seguinte instrução para o nosso paciente. Eu vou falar algumas palavras e a minha voz ficará cada vez mais baixa. Vá repetindo para mim como entender. Então, aqui a gente vai procurar o limiar, o menor intensidade que esse indivíduo vai reconhecer 50% das palavras. Então, a gente vai começar numa intensidade, vai diminuir de 10 em 10 até que o paciente erre. Quando o paciente errar, a gente vai subir 5 em 5 até que ele acerta. Quando ele acertar, a gente vai falar 4 palavras. Se dessas 4 palavras ele acertar 2, esse é o nosso LRF, essa intensidade de limiar de reconhecimento de fala que a gente está procurando. Ok? Esse é o LRF. Então, ele tem que bater com a média TRI dentro de 10 acima ou 10 abaixo. O IPRF, o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala. Então, ele vai ser feito com monossílabos. Geralmente, sempre a gente faz com monossílabas. Em casos em que o paciente acertar, tiver muita dificuldade e tiver menos de 88% de acertos, a gente vai retestar, então, com dissílabos, que vai facilitar a compreensão do paciente. Então, a gente vai usar uma intensidade inicial da média TRI, mais 40 dB, mais a pesquisa de conforto. A gente sempre pensa no 40 dB, mas essa intensidade pode ser de 25 a 40 dB acima da média TRI. Então, a gente vai usar a intensidade, por exemplo, média TRI mais 35, mas a gente vai pedir para o paciente, tá confortável, o senhor tá me ouvindo? Porque aqui, talvez ele não precise de intensidade, ele precisa de inteligibilidade. Então, se eu colocar 40 dB acima, talvez ele não consiga me entender porque fique distorcido. Então, a gente tem que sempre pedir para o paciente se ele está conseguindo nos compreender, se a voz está clara. Coloca 40 dB, ele diz que está clara, mas coloca 35. Tá melhor assim? Melhor assim ou melhor assim? Vai fazendo um teste para ver realmente como é que fica melhor para o paciente. Então, pode ser de 25 a 40%, 40 dB acima da média TRI. Então, a intensidade vai ser fixa aqui. Então, a gente vai usar uma intensidade inicial que é fixa, na verdade, tá? E a instrução vai ser o seguinte. Agora eu vou falar algumas palavras bem pequenas, curtas. Por favor, repita como entender. Algumas palavras não têm sentido. Repita mesmo assim. Então, aí a gente vai falar as 25 palavrinhas e o paciente vai nos repetindo. E a gente vai contando nos dedos quantas ele erra, tá? O IPRF, então, ele tem um resultado de porcentagem. Então, são 25 palavras cada orelha e cada palavra equivale a 4%. Então, se o paciente acertou 24 palavras, ele tem 96% de acerto. 96% de acerto significa que ele tem nenhuma dificuldade para compreender a fala. É isso que a gente vai laudar. Então, ele tem nenhuma dificuldade para compreender a fala. Muito bem. Aqui a gente tem aquela tabelinha que eu falei para vocês antes, que a gente pode pensar em cada tipo de perda uma porcentagem no IPRF. Então, uma perda normal, a gente tem que pensar no IPRF normal, de 92% a 100%. Uma perda condutiva, que a gente só precisa de intensidade, então vamos pensar assim, uma perda condutiva, eu tenho cóclea normal, mas eu tenho um problema de condução. Então, eu só preciso de intensidade para que esse som chegue até a cóclea. Então, de 92% a 100%, porque eu estou colocando mais intensidade. Então, o meu IPRF ele tem que estar normal. A mista já temos uma alteração coclear. Então, a gente já pode pensar de 80% a 92%. Pode ter alterado. Coclear, então, já tem mais alguma coisa. Mais um problema. Então, a gente já pensa de 60% a 88%. Então, já puxa, digamos assim, um pouco da mista e um pouco coclear, né? Agora, reto coclear é quando a gente tem uma porcentagem menor que 60%. Então, sempre que a gente pensar em uma porcentagem menor que 60%, a gente precisa pensar em alguma alteração retrococlear. Muito bem. Então, aqui a gente tem um exemplo de audiometria. Então, aqui temos o desenho, o audiograma. Aqui temos
duas orelhas normais. Aqui embaixo tem o LRF, que está em 10. Aqui na esquerda temos o LRF em 0. Aqui embaixo a gente tem o quadrado do IPRF. Então, a gente tem cada orelha, a intensidade que a gente fez o teste e os monossílabos. Quantos ele foi falado, né? 25. Se fosse de sílabos, quantos ele foi falado. E a porcentagem de acertos de cada uma das orelhas. Nesse caso, foi feito em 45 dB em ambas as orelhas e ele teve 100% de acerto em ambas as orelhas, o que é compatível porque ele tem uma audição normal. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o LDV, que é o limiar de detecção de voz. Então, o LDV a gente vai usar ele para perdas auditivas severas e profundas, quando é muito difícil do paciente compreender o IPRF ou o LRF. Então, indivíduos que não tenham adquirido a linguagem oral, também a gente utiliza o LDV. Ou, como eu falei, em casos de muita dificuldade de compreensão de fala. Então, a gente vai pensar um paciente que ele fala português, mas o habitual dele é a língua alemã, por exemplo, que a gente pode ver muito, pode ser muito comum isso. Então, ele vai ter muita dificuldade para compreender o português com uma perda auditiva. Então, a gente vai utilizar o LDV, porque o que a gente vai buscar no LDV? Detecção. Então, é a menor intensidade que o indivíduo vai perceber a voz. Então, não é necessário ele compreender o que a gente está falando, ele só precisa detectar. Muito bem, então a gente vai utilizar aqui no LDV o estímulo pá, 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 pá. Por quê? Porque a gente não precisa de compreensão, a gente só precisa de detecção. Então, toda vez que a gente vai pedir para ele, toda vez que você ouvir a minha voz, levanta a mão. Ele não precisa compreender, ele tem que detectar o que eu estou falando. Então, o LDV ele precisa ser compatível com a audiometria, então com a média TRI ou com o melhor limiar tonal de 250 a 4000, tá? Então, o LDV ele vai buscar detecção e não reconhecimento, não é preciso compreensão. Então, aqui é o LDV. A gente tem aqui embaixo, ele desconfigurou aqui, mas o LAF, o LAF, é o LDV, tá? Então, é limiar de audibilidade de fala. Que aqui na direita está em 55 e na esquerda está em 15. Só eles estão desconfigurados no lugar errado, tá? Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o mascaramento na logoaudiometria. O mascaramento, então, qual é o objetivo dele no geral? É tirar a participação da melhor orelha para testar a orelha pior. Então, a gente tem que pensar em mascaramento, tem que pensar primeiramente em atenuação interaural. Tanto no mascaramento de via óssea, quanto de via aérea, quanto de fala. Via óssea, a gente tem uma atenuação interaural de 0. Então, tudo que é escutado aqui passa para cá. Na via aérea, a gente tem perda de 40 dB de uma orelha para outra. Na fala, a gente tem uma atenuação interaural, que é essa perda, de 45 dB. Então, a gente tem que sempre pensar nisso para ver se a gente vai precisar mascarar ou não, para fazer todo esse raciocínio. Eu vou precisar retestar os testes de logometria quando? Quando o valor da intensidade de fala exceder o valor da atenuação interaural e atingir a média TRI de via aérea ou de via óssea, ou o melhor limiar de via óssea da orelha contralateral. Então, se eu tiver a média TRI atingida, tanto a média TRI de via aérea ou de via óssea, ou o melhor limiar da óssea da orelha contralateral, eu vou precisar mascarar, tá? Seja, quando o nível de estímulo de fala da orelha testada e a média TRI da via aérea da orelha não testada forem terem mais de 45 dB de diferença, tá? 45 ou mais. Então, no mascaramento da logo não tem platô. A gente tem uma intensidade fixa de ruído, tá? Muito bem. No mascaramento, então,
Muito bem, então, né? Muito bem. Então, no mascaramento, a gente vai ter um ruído que ele vai ser inicial, mas na verdade ele é fixo, né? De apresentação da logo. Então, a gente vai pensar assim: o ruído vai ser valor de apresentação da logo menos 30 dB. O valor de apresentação seria o quê? Por exemplo, o LRF. Não, perdão. O IPRF, por exemplo. A gente vai pensar em média em 30 mais 40 da formulazinha, né? Dos 25 a 40. Então, a gente vai pensar no 70, que a gente usaria para fazer esse PRF. Se a gente precisa mascarar, a gente vai usar o 70 menos 30. Então, o nosso ruído vai ser em 40. Tudo bem? A gente já vai ver isso mais em exemplos, tá? Quando a gente fala de mascaramento, a gente tem que pensar em efetividade também. Tanto aqui na logo, assim como na VO e na VA, tá? Então, o que é efetividade quando eu sei que tá efetivo? Quando o meu estímulo de fala, ele perder 45 dB e ele chegar na orelha não testada com mais, além de chegar na orelha, vai ter mais 15 de efetividade. Então, por exemplo, é o valor que chega na orelha não testada mais 15 dB de efetividade. Então, digamos que chega na orelha não testada 30. Se o meu ruído tiver em 45, eu vou ter efetividade, tá? E aí a gente tem que pensar também no ruído máximo para a gente não super mascarar essa orelha. O ruído máximo é aquela fórmula: via óssea da orelha testada mais 40 dB. No caso aqui, ele diz mais 45 de atenuação interaural, menos 5 de certeza, digamos assim, de que essa orelha não está ouvindo. Então, a gente vai pensar em melhor limiar de VO da orelha testada mais 40 dB. Tudo bem? Para a gente não super mascarar. Muito bem, então. Quando a gente vai pensar em mascaramento, a gente tem que pensar em perdas auditivas simétricas ou assimétricas, né? Quando a gente tem casos de perda auditiva simétrica, o que a gente pode pensar em relação à logoaudiometria? Se a gente utilizar para fazer o IPRF, tá? De 25 a 40, se a gente utilizar o 40 acima da média TRI, provavelmente eu vou precisar mascarar, né? Porque o IPRF a gente faz de 25 a 40 acima da média TRI. Então, se eu usar os 40 acima da média TRI, provavelmente eu vou precisar mascarar, porque como é uma perda simétrica, a outra orelha tá ouvindo mais ou menos ali, né? Então, eu vou precisar mascarar. Porém, se eu diminuir o valor do IPRF, tipo assim, eu vou colocar 30, porque é de 25 a 40, se o paciente me falar que está confortável, que ele está me ouvindo, eu não vou precisar mascarar e ainda vai ser um resultado fidedigno. Então, todos a gente tem que ver isso também. Muito bem. Agora a gente vai ver alguns casos clínicos, tá? Alguns exemplos, na verdade, não são bem casos, para a gente ver mais na prática isso, tá? Muito bem, então a partir de agora vocês não vão me ver mais por um tempinho, para a gente não perder nada das informações aqui da tela, tudo bem? Então, aqui a gente tem um caso clínico, uma audição normal na orelha direita e uma perda mista na orelha esquerda, tá? A gente tem ali as médias TRI, 10 na orelha direita e 35 na orelha esquerda. Tomando uma água. Muito bem, então. A gente vai pensar agora no IPRF, tá? Primeiramente no IPRF, depois no LRF. O LRF, perdão. A gente tem na orelha direita e na orelha esquerda, tá? Quando a gente tem duas orelhas, uma normal, duas assimétricas, né? Uma normal, uma com perda, a gente sempre vai olhar a pior, tá? Então,
não só quando tem assimétricas, tá? Sendo simétrica também, a gente sempre procura analisar a pior orelha para ver em relação à orelha contralateral, tá? Então, a gente vai pensar na orelha esquerda aqui. O LRF está em 40. 40 na orelha esquerda, que perde 45 de atenuação interaural. Será que a orelha direita está ouvindo? A gente já vai ver. Agora o IPRF, tá? A média TRI está em 35. 35 mais 40, 75. 75 que perde 45, enquanto que tá chegando na orelha direita. Será que essa orelha tá ouvindo? É isso que a gente vai fazer agora e vai pensar um pouquinho. Peraí. Antes de vocês verem lá, eu quero que vocês parem o vídeo, pensem, tentem fazer antes de chegar lá, para vocês treinar isso mesmo. Porque mesmo que vocês treinem, que vocês acham que entenderam, a gente aprende isso fazendo. Então, estudem a técnica, mas façam esse raciocínio de quanto perdeu, chegou aqui em quanto, tá? Agora sim, agora a gente vai ver então se a gente vai precisar mascarar ou não. Deixa eu pensar no LRF primeiro. Então, 40, que é o meu LRF aqui. O LRF a gente sempre pesquisa e depois a gente pensa se tem que mascarar ou não, tá? Então, 40, que perde 45, vai chegar aqui na orelha direita em menos 5, que é aqui onde está em verde, tá? Não sei se vocês estão vendo minha flechinha ou não, mas é aqui onde está em verde, tá? Então, eu não preciso mascarar, porque não tem ninguém olhando, tá? Então, eu não vou mascarar. Não tem ninguém ouvindo, perdão. Agora, a gente vai pensar no IPRF. O IPRF, a gente tem uma média TRI de 35 dBs e a gente vai usar 40 de intensidade nesse IPRF. E aí a gente pediu para o paciente, tá bom assim, o senhor tá me ouvindo, tá confortável, como é que tá a minha voz? Tá clara? O senhor tá conseguindo me entender? Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Beleza, o paciente disse que sim, então tudo bem, a gente vai fazer. Então a gente vai fazer 35 da média TRI mais 40 dBs do IPRF. A gente vai usar então 75 de intensidade. 75 que perde 45 da atenuação vai chegar aqui na orelha direita, em laranja, em 30. 30 tá todo mundo ouvindo, todas as frequências estão ouvindo. Então eu vou ter que mascarar o IPRF da orelha esquerda. Nesse caso, quanto eu vou utilizar de ruído mascarante? Isso que a gente vai pensar naquela fórmula que eu falei antes. A intensidade é fixa, então o meu ruído vai ser fixo. Quanto vai ser o meu ruído? 75, que é a intensidade que eu vou utilizar no IPRF, menos os 30 da fórmula. Vai ser 45 o meu ruído na orelha não testada, que é a orelha direita, que é aqui em rosa. Então, a gente pode ver que aqui em rosa o ruído está cobrindo todas as frequências. Aí a gente precisa pensar no que é além disso, na efetividade. Eu tenho que saber se esse mascaramento está sendo efetivo para a gente testar a orelha esquerda. Então, eu vou pensar no valor que vai chegar, lembra na efetividade que a gente pensou antes, na formulazinha? O valor que chega da orelha não testada, mais 15. Quanto que está chegando de ruído? Quanto que está chegando aqui na orelha de informação, né, de estímulo? Quanto que está chegando aqui na orelha direita? Está chegando 30. Então, eu tenho que ter 15 a mais. 30 mais 15, 45. Então, o meu mascaramento em 45 tá efetivo. Então, tá tudo certo. Muito bem. Então, a gente vai fazer a pesquisa. E nesse caso aqui, ó, a gente vai... Ó, eu coloquei aqui para vocês observarem como é que fica. Aqui em rosa, a gente tá colocando... Eu coloquei o ruído, tá? Quanto foi posto? Foi 45, então, de ruído. Numa intensidade de 75 dBs. Ele acertou 100%.
E aqui embaixo a gente tem a quantidade de mascaramento na logo, que a gente sempre tem que sinalizar que a gente usou mascaramento e quanto foi esse mascaramento. No caso, foi 45 dBs. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Parem, pensem, analisem, escrevam, me mandem mensagem para a gente ir discutindo isso, tá? A gente vai continuar agora o caso 2, vocês vão continuar sem me ver, tá? Mas eu tô aqui conversando com vocês. Tá? Caso 2, então. O caso 2, a gente vai pensar um pouquinho diferente, a gente vai fazer um raciocínio um pouquinho diferente do caso 1, tá? A gente tem aqui a orelha direita com perda e a orelha esquerda com perda também. Então, são duas perdas auditivas simétricas, porque elas estão bem parecidas, tá? A média tri da orelha direita é 40 e a média tri da orelha esquerda é 50. Então, a gente vai ter que pensar qual é a pior orelha. Nesse caso, a pior orelha é a esquerda. Muito bem, né? Então, é nessa orelha que a gente vai focar, tá? Primeiramente, o que a gente vai pensar? LRF. A gente tem um LRF de 45 aqui na orelha esquerda. Fazer aquele mesmo raciocínio, sempre. 45, que perde 45. Chega na orelha direita enquanto? Essa orelha tá ouvindo? A gente vai precisar usar o mascaramento. E PRF também. 50 da média tri mais 40, 90, que perde 45. Vai chegar da orelha direita enquanto? Essa orelha direita ela vai estar ouvindo? É isso que a gente tem que sempre pensar, tá? Muito bem, então, é isso que a gente vai ver agora. Então, na orelha esquerda, a gente vai ter o LRF de 45. 45, que perde 45, ele vai chegar na orelha contralateral em 0. Em 0, tem alguém ouvindo? Não tem ninguém ouvindo. Então, eu não vou precisar mascarar, ok? Agora, no IPRF. Eu tenho um IPRF, uma média tri de 50. Se eu for utilizar os 40 dBs acima, que é a intensidade que a gente pode utilizar, eu vou ter que fazer meu IPRF em 90 dBs. 90, que perde 45, vai chegar em quanto na orelha contralateral? Em 45. Em 45, tem alguém ouvindo? Tem. Todas as frequências estão ouvindo em 45. Então, eu vou precisar mascarar? Sim ou não? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai precisar mascarar sim, porque tem todas as frequências ouvindo. Porém, a gente tem que pensar naquilo que eu falei antes, dos 25 a 40 dBs acima da média tri. Então, se eu diminuir essa intensidade, talvez eu não vou precisar usar o ruído mascarante. Então, talvez eu não precise mascarar. O que vai me economizar tempo para mim, né, na realização do exame, e para o meu paciente também. Então, a gente tem que pensar nisso. Além de que a gente vai estar evitando que o paciente seja exposto a esse ruído, tá? Então, a gente vai pensar nisso agora. Por exemplo, se eu posso usar a média tri mais 25 a 40 dBs, mais a pesquisa de conforto, eu vou ter que ver se utilizando menos do que 40, se fazendo 30, 35, vai ser necessário ainda usar o mascaramento. E se o meu paciente vai ficar confortável com isso. Então, se eu diminuir a intensidade de apreciação do estímulo, não vou precisar mascarar. Por exemplo, que a gente vai ver agora. É ainda o mesmo caso da orelha esquerda, tá? Média 30 50. Se a gente for usar os 40 dBs acima, a gente vai ter que mascarar. Porém, se eu colocar o mínimo 50 da média tri, mais 25, que é o mínimo que eu preciso no IPRF, eu vou ter um 75 de estímulo. 75, tá? Aqui em rosa, ó. Que perde 45, ele vai chegar em 30 aqui. Em 30 não tem nenhuma frequência ouvindo. Então eu não vou precisar mascarar, porque se ninguém tá ouvindo, não vou precisar mascarar. Então eu tenho que sempre pensar, fazer esse raciocínio para economizar tempo e para evitar que o paciente seja exposto a estímulo desnecessário, a ruído desnecessário. Então, eu vou colocar 50 da média tri, mais os 25, e eu vou dizer para o meu paciente, o senhor está me ouvindo? A minha voz está clara?
o senhor está conseguindo me entender? E aí ele vai me responder que sim ou que não. Então eu vou pensar nisso e vou realizar sem o mascaramento, porque eu não vou precisar mascarar aqui. Que é o que aconteceu aqui. Então a gente fez o mascaramento na logo, a gente fez a logo sem utilizar mascaramento. Então aqui eu tenho a tabelinha que eu falei para vocês, a intensidade que foi dito, 75 na orelha esquerda, com 88 de resposta, tá? Então esse foi o nosso resultado, sem precisar utilizar o mascaramento, porque a gente diminuiu a intensidade. Muito bem. Agora o nosso último caso, tá? O caso 3 é um caso de LDV, tá? Então aqui a gente vai pensar, a gente tem uma perda profunda aqui, severa, não sei exatamente o grau, tem que fazer média quadre, mas é mais ou menos por aí, entre profunda, severa e profunda, tá? Provavelmente ela tá no severo aqui. A gente vai fazer o LDV porque nesse caso, vamos supor que o nosso paciente, ele não seja, ele fale português, mas ele seja fluente na língua alemã, como eu comentei, como pode acontecer, né? Então, a gente vai fazer o LDV e não vai fazer o LRF nem o IPRF. A gente pesquisou o LRF, que é o LAF, né? E chegamos a 65 dBs e a gente precisa saber se vai precisar mascarar ou não. Então, a gente vai fazer 65, que é o meu LDV encontrado, né? Que perde 45, vai chegar aqui na minha orelha contralateral, na orelha esquerda, em 20. Em 20 eu vou precisar mascarar, certo? Porque tá todo mundo ouvindo, porque aqui é uma audição normal, então em 20 tá todo mundo ouvindo. Como é que eu vou mascarar com quanto ruído? 65, que é o meu LDV, menos os 30 da fórmula, que vai ser 35 a minha intensidade de ruído. Então, é assim que eu vou fazer. E aí eu vou retestar o LDV usando o ruído contralateral. Quando a gente vai fazer o mascaramento, a gente tem que pensar, então, também em duas coisas. Efetividade e mascaramento máximo para não supermascarar. Efetividade, como é que eu sei se está efetivo ou não? Então, eu vou pensar no valor que chega na orelha não testada, mais 15. Então, o valor que está chegando é aqui em 20. Né? O valor que está chegando na orelha contralateral é em 20. Mais 15 dBs, 35. Então, eu tenho um valor de mascaramento efetivo. Tá? Muito bem. Quando a gente pensa em mascaramento máximo... Eita, perdão. Mascaramento máximo, a gente tem que pensar naquela fórmula do melhor limiar de via óssea da orelha testada mais 40. Melhor limiar de via óssea da orelha testada está aqui em 60. 60 mais 40, lá em 100. Então, a gente teria até 100 para ir de ruído. Mas a gente vai usar os 35, que é o da fórmula, tá? Então, a gente tem que sempre pensar em efetividade e mascaramento máximo para não supermascarar. Muito bem, então. Finalizamos por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me escreva. Se agora tiver entendido, mas depois surgir alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem para a gente conversar, não fiquem com dúvidas, tá? Aqui vocês têm as minhas referências, os cadernos didáticos, então, de avaliação audiológica básica e de mascaramento. E muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto no e-mail que está aqui, quanto no WhatsApp. Muito obrigada!